mostrar o sinalzinho de gravando para vocês lá em cima, na parte esquerda, a mensagem de gravando, tá bom? Eu também vou iniciar a apresentação da minha tela para vocês agora. Qualquer barulhinho que vocês escutem na minha rua que vocês ignorem. Na pandemia acontecem esses barulhos estranhos. E vamos lá. Vocês conseguiram responder aquela atividade em PDF ou tiveram dificuldade em alguma questão específica? Rony, eu não olhei nenhum PDF, eu não vou mentir, não tive tempo. Eita! E aí, alguém conseguiu olhar e ficou com dúvida em alguma coisa do tipo? A Yara disse que respondeu até a 17. É muita coisa até 17, muito bom. Eu não fiz nada, não sabia nem que tinha PDF e outra. Eu também tava cheio de atividade para fazer. Mas esse material em PDF, falou foi o Simon, foi? Oi. Pronto. É aquele material em PDF, Simon. Tu mesmo tinha pedido lá no grupo. Eu sei, foi porque eu não vi mesmo. Ah, tá. Foi até Isael falou que respondeu. Aham. Acho que enviaram, aí eu olhei o grupo, acho que eu não vi, aí eu fiquei, tipo, me sentindo, nossa, que vácuo. Mas assim, o PDF ele foi colocado lá várias vezes. Eu acho que apenas eu devo ter colocado pelo menos 3. Aí assim, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: chegou um material lá no grupo, coloca ele em favorito. Pressiona ele, né? Ele fica selecionado, aí lá em cima aparece uma estrelazinha. Tu vai lá nessa estrela, clica que ele fica em favorito para ti. O Lucimar disse respondeu a questão 1. Muito bom, é melhor do que nada, né? Já é um começo. E galera, é o seguinte: antes da gente iniciar, eu vou pedir a vocês que não saiam lá do grupo, tá bom? Nós vamos analisar algumas coisas aí, a gente entra em contato com vocês esses dias, mas fiquem no grupo, por favor, que é muito importante. E eu estou falando isso porque, assim, nós vamos tentar esse ano dar um suporte maior para vocês, porque muitos de vocês basicamente não tiveram aula em 2020, né? Vocês sabem que as coisas estão muito complicadas, e quem de vocês fez alguma prova recentemente já deve ter notado que a defasagem matemática está muito grande. Então, de pouquinho em pouquinho, esse ano nós vamos fazendo as correções, tá bom? A gente só tem que ter paciência. Pronto. Oi. Tu é doido, aquela prova da CID do hoje mexeu com o meu psicológico, as 4 primeiras questões de matemática, muito difícil, não consegui resolver. Marquei só o C de Cristo nas 4 primeiras questões. Mas é porque assim, olha, o correto mesmo era a gente ter dado uma preparação para vocês bem maior, só que a gente não teve condições de fazer isso. Tanto que a gente começou a dar essas aulas para vocês na semana passada. Mas a nossa intenção nessas aulas, pessoal, não é tecnicamente preparar vocês para essa prova aí. É começar a construir uma história aqui para preparar vocês para algo melhor, tipo o Enem. Então, assim, fiquem tranquilos que esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado, até porque o ano passado foi uma catástrofe, né? A nível mundial. Pessoal, vou iniciar a apresentação da minha tela agora, tá? Rony. Oi, tô ouvindo, querido. Se eu, não tinha que pegar essa apostila, é por causa que eu tenho atividade de uma semana todinha para fazer e ter a da semana normal, né? Mas se eu conseguir te entregar, vou ver se eu já ganhar tempo para poder fazer as tuas atividades. Deixa eu te falar uma coisa. Quando for daqui a pouquinho, eu vou lançar todas as notas, entende? Então, assim, quem já deu as atividades, já ganhou a pontuação. Quem não deu, não precisa enviar mais. Mas eu aconselho que você faça para que você tenha conhecimento para você mesmo. Oi, Ayesca. Não é atividade normal, não. É a apostila da Canguru. Ah, tá, entendi. Desculpa, tinha entendido outra coisa. Gente, como vocês podem perceber, já estou apresentando aqui a tela. Pronto, vamos lá iniciar. Pronto. O material em PDF que eu estou falando em questão é esse aqui, ó. Ele foi disponibilizado lá no nosso grupo na semana passada. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi na segunda-feira. E ele é um material bem extenso, eu reconheço, é um material bem extenso, mas é isso mesmo. E nesse material, que ao todo são 15 páginas, se eu não me engano, sim, nós temos aqui todas as propriedades de radiciação e potenciação. E são conteúdos que vocês tecnicamente já viram em séries anteriores.
Então, é muito interessante para que a gente faça uma revisão muito ampla nesse assunto aqui, para que vocês não tenham dificuldades. E outro assunto que vocês vão precisar recordar, inclusive hoje uma menina me lembrou disso, é a parte de funções. A gente vê isso nas próximas aulas, tá? Que é um conceito muito importante, querendo ou não, até a galerinha do segundo e do terceiro ano tem que dar uma revisada nisso pro Enem. E a nossa aula de hoje, ela consiste em corrigir as questões que foram enviadas para casa. E que questões foram essas, homem? Todas essas aqui, ó. A gente inicia com questões muito fáceis da área de potenciação. Nós temos aqui a primeira, ó, são vários itens, vocês podem perceber que são muitas questões. Vamos até aqui a 10. E aí nós temos a parte de radiciação, que também é muita questão. Vai dar 11 até, pelo que eu tinha passado para casa, vai dar 11 até a 18, já que não deu tempo de explorar aqui da página 10 para frente, né? Então, nós vamos corrigir tudo isso hoje, Rony? Não, a não ser que a gente fique até meia-noite, coisa que não tem condições. Mas nós vamos corrigir aqui as questões que forem mais importantes. Vocês vão me dando aí o feedback para a gente saber quais são as questões mais relevantes para a gente dar uma olhada. E de pouquinho em pouquinho a gente vai resolvendo. O Pablo levantou a mão, quiser falar alguma coisa, meu querido, à vontade. Vamos lá iniciar. A aula começou agora, nesse momento, aí, vamos iniciar agora. Gente, sobre essa questão número 1 aqui, ela é uma aplicação básica das propriedades de potenciação. Na realidade, não é nem propriedade em si, é do desenvolvimento. Então, eu queria que vocês me dissessem, porque nós não vamos poder fazer tudo, se essa primeira questão está tranquila ou a gente pode já passar para a próxima. Como foi que vocês encararam essa primeira questão aqui? Me deem um retorno aí, gente, por favor. Tiveram algum item, algum desses itens aqui deixou alguém de vocês incomodado, alguma coisa assim? Ou tá tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Jarlisson, vou só responder. O Lucimar falou que essa questão é tranquila. Obrigado pelo retorno. O Jarlisson fez aqui uma pergunta falando se quem não fez essa atividade aqui é 0. Jarlisson, essa atividade aqui eu vou colocar como pontuação extra, tá? Então, se eu vou inventar aqui uma situação hipotética, vamos supor que você tirou um 8 lá com todas as outras atividades. Se você tiver feito isso aqui, eu fecho o seu 10. Tá? Mas você não vai perder nota, não. Mas seria muito interessante que é importante que vocês tenham feito. Ó, essa questão aqui, pessoal, o item H em diante eu fiquei bugada. O microfone não está funcionando, vou sair, entro já. Ah, tudo bem, Yara, tranquilo. O item H para frente, né? Pessoal, essa questão aqui, ela é uma questão fácil. Porém, dentro dessas questões fáceis aqui, a gente tem alguns desses itens que realmente vão dar um certo trabalho. A gente tem que ter uma certa atenção. Então, eu vou fazer o seguinte. Nós não vamos fazer do item A até o item O. Nós vamos selecionar alguns aqui e vocês vão me dizendo aí qual é o item que vocês estão com dificuldade. Algumas coisas aqui a gente já chama a atenção, que é o quê? Os números que estão elevados a um expoente zero. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque eu não sei se vocês estão assistindo aí no telefone. Pronto. Pessoal, lembra daquele contexto, tá? Qualquer valor, desde que esse valor não seja zero, óbvio, que seja elevado a zero, o resultado é 1. Então, aqui no item F, por exemplo, onde eu tenho 5 elevado a zero e menos 8, entre parênteses, né? Elevado a zero, esses dois valores aqui é 1, cada um deles. É 1 e 1, certo? Agora, quanto a esses itens aqui iniciais, ó, C e E, lembra que eu fiz até o item C, se eu não me engano, B e o C? É importante a gente lembrar que esse menos 2 que está aqui, ó, tecnicamente não é, assim, para falar da forma correta, não é menos 2. É menos 2 elevado a 3. Então, esse sinal negativo que está aqui, ele não será elevado a 3. Vamos lá, vamos fazer a correção aqui do item E. Vou só colocar aqui questão 1. Eu vou até chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Vocês não precisam ficar copiando isso aqui que está na tela, porque eu vou disponibilizar isso aqui lá no nosso grupo no finalzinho da aula. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Oi.
Pode só revisar para mim as que são frações, porque eu e a Dulce ficou muito com o pé atrás, assim, para resolver elas. Vemos sim, viu? Tinha até me dito aqui que era da H para frente, ó. Então eu imaginei que realmente eram essas fracionárias. Galera, trabalhar com frações é uma coisa fácil. Só que como a gente aprende lá nas séries iniciais, a gente acaba esquecendo. Mas vocês vão ver aqui que é bem tranquilo. Vamos lá primeiro para o item E, tá bom? Aí do item E a gente pula lá para o item H. Esse item E, licença, tem uma pessoa aqui para entrar na nossa aula, deixa eu olhar aqui. A Iesca, que falou que vai entrar pelo notebook. Pronto. Esse item E, que eu vou ficar olhando aqui pelo meu telefone, para não ficar fazendo a transição direta entre as telas. Isso aqui, tá? Esse item E, ele está mostrando para a gente como sendo menos 2 elevado a 3. Gente, só um minutinho de novo. Pronto. Cada vez que eu voltar para aquela tela, é alguém que está entrando na sala, tá bom? Vamos lá. A leitura correta aqui é menos, vou até selecionar aqui, 2 elevado a 3. Por que eu estou falando menos e estou dando uma pausa? Menos 2 elevado a 3. Porque esse 3 aqui, esse expoente, ele não serve para esse valor negativo. Porque, tecnicamente, o que a gente tem aqui é menos, aí nós temos 2 elevado a 3. Se o menos estivesse dentro do parênteses, junto com 2, aí sim ele também estaria elevado a 3. Coisa que nesse caso aqui não está. Então, caso alguém tenha ficado com dúvida, o correto aqui é menos, aí tu vai repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Então fica menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, o nosso resultado aqui, ele é menos 8. Tá? Lembra disso, é importante. Esse expoente 3, ele não está sendo utilizado com esse menos. Só estaria se tivesse um parênteses aqui. Porque aí tudo que está dentro do parênteses seria elevado a 3. Ok, esse item é aqui, tranquilo. Vamos lá para o item H. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou para o item I, porque o item I e o item H são muito semelhantes, né? Eu vou para o item I porque aqui a gente pode trabalhar com esse sinalzinho também, ó. O item I, ele vou até olhar aqui pelo meu telefone, menos 3 meios elevado a 4. E aqui a gente pode lembrar desse contexto que eu tinha falado para vocês a respeito do Rony, negativo dentro do parênteses. Oi. Rony, tem uma menina que tá dizendo que o teu volume tá baixo. Meu volume tá baixo. Pessoal, eu não tenho como controlar o meu volume para vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá baixo para todo mundo ou é só para ela? Pra mim tá de boa. Olha se não é o volume do teu celular, ou então se pegar um fone pra ficar mais fácil pra tu. Aham, é a Samile. Acho que seja Samile. Posso estar pronunciando errado, desculpa. Dá uma olhada se realmente é o volume do teu telefone que tá baixo. Por favor, dá uma checada e dá um retorno pra gente aqui no chat. Porque qualquer coisa eu tento trocar de fone aqui, mas vem quanto meu fone é pior que esse. Pra mim tá de boa, talvez seja isso. Dá uma olhadinha e dá um retorno aqui no chat, por favor. Tá todo mundo falando que tá bom. Deve ser, eu acho que o volume lá mesmo pra ela. Mas qualquer coisa dá o toque aqui no chat, tá? Que a gente tenta fazer o possível. Gente, olha só. Aqui a gente percebe que esses dois valores, Rony, que dois valores, Rony? Tanto o menos quanto a fração 3 meios. Os dois estão dentro do parênteses. Então, isso aqui significa que os dois estão elevados a 4. Então, nesse caso, como é que nós vamos fazer? Simples. Nós vamos repetir esse menos 3 meios 4 vezes, porque o expoente dele é 4. Então, vai ficar assim. Menos 3 sobre 2. Vou colocar entre parênteses, tá? Só para tentar ficar o mais organizado possível. Ó, vezes menos 3 meios. Desculpa aí a letra. Menos 3 meios. Pronto, ó. Aqui eu lembro para vocês um detalhe. E esse detalhe nós vamos linkar com o item F, tá bom? Preste atenção que é importante.
Quando a gente trabalha o sinal negativo várias vezes, é importante que a gente saiba de um atalho para a gente não ficar perdendo tempo calculando aquela coisa gigante, tipo, menos e menos, mais e menos, menos e menos, mais. Isso é muito chato. Então, lembra do seguinte, quando tu tiver sinais negativos, mas em quantidade pares, sempre lá no finalzinho, vai ser positivo, vai ser mais. Menos e menos, mais. 2 vezes, né? Olha como agora eu vou colocar 4 vezes, ó. E olha como vai ser mais de novo. Menos e menos mais e menos menos e menos mais. Porque simplesmente, a cada 2 vezes, vai ser mais. O que tu tá querendo dizer, Rony? O que eu tô querendo falar para ti é que um valor negativo elevado a um expoente π, lá no final, vai ser positivo. Eu estou falando isso para tu não ficar perdendo tempo olhando essa história de menos e menos. E aí, como é que a gente resolve essa multiplicação de frações aqui? Muito fácil. Lembra que uma fração ela é composta por 2 termos. O numerador, que é o valor que fica em cima, e o denominador, que é o valor que fica embaixo. E numa multiplicação de frações dessa daqui, a multiplicação ela acontece de uma forma bem simples. Nós vamos multiplicar os denominadores entre eles e vamos multiplicar os numeradores entre eles. Simplesmente desse jeito. Quer ver? Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Só isso. Agora os 3 que estão em cima. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Ou seja, o resultado é 81 16avos. Então é exatamente do jeito que eu falei para vocês. Multiplica os denominadores entre eles, tá? E depois multiplica... Eu acho que eu falei numeradores, né? Perdão. Multiplica os denominadores entre eles e coloca lá na frente. Depois multiplica os numeradores entre eles e coloca lá na frente. E aí, encerrou. Multiplicação de frações é basicamente isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A Crícia está entrando na nossa aula também. Eu acho que aqui já faz um tempinho. As regras de sinais são bem de boa, são bem tranquilas. É porque é aquela história, né? A gente acaba esquecendo. Deu certo, eu tive que sair para entrar de novo e voltar. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Obrigado pelo retorno. Então, galera, multiplicação de frações é isso aqui, ó. Não tem nada demais. A gente às vezes não sabe responder porque acaba esquecendo mesmo, mas não é porque não consegue aprender. Consegue, tranquilo. E aí que entra o detalhe, ó. Vocês podem perceber que aqui o nosso resultado dele é positivo. Olha, esse é o item I. Olha lá para o item F, por favor. Não, que F, depois do J. Olha lá para o item J, ó. Percebe que o expoente aqui ele é 3? E F, né? Olha só, olha como o expoente dele é 3. Ou seja, o expoente dele é ímpar. Então quer dizer que lá no final, o nosso resultado, ele é negativo. Pronto. Galera, ficou alguma dúvida em relação à questão 1 ainda, ou a gente já pode pular para a questão 2? Não, já pode pular para 2. Já pode? Questão bem tranquila, né? Questão bem Sim, tranquila. pode Deixa eu pular. só dar uma olhada aqui. Nada do chat também, tranquilo. Vamos lá para a questão 2. Algumas dessas questões iniciais, elas realmente são muito tranquilas. Fáceis mesmo. Vamos lá para a questão 2. Não precisa copiar, que isso aqui eu vou disponibilizar depois para vocês. Olha, esse aqui ainda está aqui. Deixa eu só apagar esse aqui, gente, bem rapidinho. Eu quero de outra turma. Deixa eu tirar aqui. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tinha até esquecido disso. Pronto, vamos lá, vamos retornar para cá para a nossa aula. A questão 2, ela pede para a gente calcular isso aqui, ó. O valor de 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 10 vezes 4... Eu não respondi essa questão com vocês não, gente? Ou é impressão minha? Não, respondeu não. Não, né? Ok. Tudo isso ao quadrado
dividido por 4 elevado a 5 vezes 7. Quanto que é isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Vocês encontraram o que, pessoal? Quando vocês fizeram isso aqui? Não vai dar para copiar desse jeito, não. Vocês responderam essa questão? E quem respondeu encontrou o quê? E não precisa ter vergonha de falar não, tá? Se estiver errado, não tem problema nenhum. Peraí que eu vou já dar uma olhada no chat, tá, pessoal? Eu vou só tirar aqui o print daquela questão, que vai facilitar para a gente aqui economizar tempo. Tirar só isso aqui, ó. O valor de... Pronto. Só isso aqui já é suficiente para a gente. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui. Lucimar falou item B. Eu expliquei essa questão na aula passada, não foi? Eu também estou com essa impressão. Também estou com essa impressão. Gente, eu expliquei essa questão aqui na aula passada ou não? Desculpa, porque é muita coisa. O senhor explicou. Beleza, então vamos para a próxima. Vamos para cá para a questão 3. Vou tirar até o print dela e vou levar para lá, que facilita para a gente economizar tempo. Temos outra pessoa aqui para entrar na nossa aula. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, ó. Questão 3. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que tem uma pessoa para entrar aqui na nossa aula de outra pessoa. A Dulce, aí, até que enfim. Vamos lá. Pessoal, essa questão 3, tiveram dificuldades ou foi super tranquilo? Oi, Dulce. Boa noite. Mas ela está dizendo que está com problema na internet. Pessoal, boa noite, boa noite. Essa questão aqui, essa 3, foi tranquilo? Foi fácil? Deu para fazer sem problemas? Nada? É porque Ninguém fez a questão? essa daí é fácil, porque, tipo, é só pra dizer qual é a forma mais simples de escrever, não tá pedindo pra resolver. No meu caso, eu acharia que era A, né? Porque ela é de uma forma mais simples. Nesse caso aqui, ó, o que a gente tem que fazer é desenvolver isso aqui. Nós vamos pegar esse item A e nós vamos desenvolver ele, tá? E quando eu falo desenvolver, gente, é aplicar as propriedades. Não é uma questão de marcar, não. A gente vai aplicar as propriedades em cada item desse daqui e desenvolver até chegar na forma mais simples possível. É exatamente o que ele pede, ó. Qual é a forma mais simples de escrever? Eu vou iniciar aqui pelo item A, tá? E aí a galerinha que não estiver entendendo já sabe que se não estiver entendendo é para perguntar. A Iesca deu uma resposta aí no chat. Opa, pera aí que eu vou dar uma olhada. Obrigado aí pela ajuda. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Iesca. Simon, tudo bem, Simon. Se quiser sair, não tem problema, tá bom? A gente entende. A Iesca colocou aqui A elevado a 3 vezes B elevado a 6 vezes C elevado ao quadrado. Vamos dar uma olhada se acertou. Estou torcendo para ti. Ó, gente, seguinte. Aqui, a gente pode aplicar a primeira propriedade. E a primeira propriedade, ela fala aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas a primeira propriedade, ela falava para a gente o quê? Quando nós temos bases iguais em um processo de multiplicação, o que a gente faz? A gente repete a base, acho que vocês estão lembrando disso, e a gente soma os expoentes. Rony, por que tu está dizendo que a gente pode aplicar a primeira propriedade aqui? Porque, gente, só de olhar, olha como a gente tem vários Bs aqui, ó. A gente pode juntar todos eles. Porém, a gente não pode juntar logo de cara, mas dá para usar a primeira propriedade. E a outra propriedade que a gente pode utilizar aqui é aquela terceira propriedade que eu mostrei para vocês, que é aquela que a gente chama potência de potência. Não sei se vocês estão lembrando muito bem, mas o que fala aquela propriedade? Ela diz assim, ó, quando a gente tem uma base elevada a um determinado expoente e os dois estão elevados a um outro expoente, o que a gente pode fazer aqui?
A gente repete a base e multiplica os dois expoentes, o interno pelo externo. Simplesmente a gente faz isso. E essa terceira propriedade é a primeira que nós vamos utilizar aqui. Gente, só um minuto. Jean, entrando aqui na nossa aula. Pronto. Então, no caso, ó, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos aplicar diretamente a terceira propriedade. E aí, gente, eu quero lembrar para vocês uma coisa. Lembra daquilo que eu tinha dito lá na primeira aula. Na potenciação, quando o expoente ele é 1, nós não temos a obrigação de escrevê-lo. Olha o que tu está querendo dizer. Eu estou querendo dizer que aqui eu tenho 1, aqui também, aqui, aqui e aqui. Todos esses expoentes que não estão sendo mostrados aqui, ó, quer dizer, estão agora que eu coloquei, eles são iguais a 1. E é aqui onde a gente vai utilizar a terceira propriedade. Porque aqui, gente, lembra que a gente faz a multiplicação do expoente de fora pelo de dentro? É exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar esse 2 por esse 1. Eu também vou multiplicar esse 2 por esse 1 aqui. Esse 3 por esse 1. E esse 3 por esse 1 aqui também. E quando eu fizer essa aplicação da terceira propriedade, eu posso voltar e aplicar a primeira. Então vai ficar assim, galera, ó. 3 vezes 1 e 3 vezes 1 fica A elevado a 3 vezes B elevado a 3. Vezes B elevado a 1, né? Agora, vezes... Agora, olha esses dois valores, o B e o C que estão elevados a 2. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 1 é 2 também. Então fica B elevado a 2 e C elevado a 2. Pronto. Agora que eu cheguei nesse ponto, o que eu posso fazer? Aplicar a primeira propriedade, que diz Aí, que tipo bases assim, iguais... Rony, com licença, Soma. deixa eu te interromper. Claro, Aí, tipo, vai ficar A ao cubo vezes B. Aí, como vai somar todas, então vai ficar A6. B a sexta, elevado à sexta potência, vezes C ao quadrado, né? Perfeito, 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 perfeito. Ó, isso aí que tu acabou de falar, já foi a aplicação da primeira propriedade. Ó, galera, o que ela disse, ó, bases iguais, repete e soma os expoentes. É exatamente essa parte aqui, ó. Eu tenho B, B e B. Tudo num processo de multiplicação. O que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo. Eu vou colocar um só B e vou somar os 3 expoentes. 3 mais 1 mais 2, que vai dar 6. Por isso que a forma mais simples é A, opa, ficou feio. A elevado a 3 vezes, olha o B, junta tudo. 3, 4, 5, 6. Mais B elevado a 6 vezes C elevado a 2. Minha mesa aqui está dando um contato. Ó, tá aqui. Ó, a forma mais simplificada é essa daqui, gente, ó. Pronto. A elevado a 3 vezes B elevado a 6 vezes C ao quadrado. E a Iesca, se eu não me engano, acertou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo bem, Pablo. Tranquilo. Tranquilo. Jean, nós estamos fazendo a correção das tarefas. Pensei que tinha errado, mas que bom que acertou. Perfeito. A gente está fazendo a correção das atividades e aqui é só aplicação das propriedades, tá bom? Eu só, infelizmente, não vou poder passar muito tempo nesse item A, porque a gente tem as outras 20 questões para corrigir. Porém, Jean, o que eu vou fazer nesse item B é a mesma coisa que eu acabei de fazer nesse item A. Então, dá para pegar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que dá para pegar. Gente, para esse item A, a gente usava essas 3 propriedades. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Essas 3 não, perdão, essas 2 propriedades. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a terceira propriedade para cá, ó. Porque eu vou escrever aqui a segunda propriedade, que foi a que faltou. Porque nós vamos utilizar a segunda propriedade no item B. E aí, para quem não está lembrando, Rony, qual é a segunda propriedade mesmo? Lembra? A primeira é a da multiplicação, em que a gente repete a base e soma os expoentes. A segunda é a da divisão, que dá para a gente até associar com a primeira, né? É quando tu repete a base e se na multiplicação tu soma,
Na divisão, tu subtrai. Pronto. Temos aqui uma outra pessoa. Vamos lá. O item B, ele fala pra gente assim, ó. Vou até escrever aqui pra gente, acho que vai ficar um pouco melhor. X elevado a 3 vezes y elevado a 2 vezes y elevado a 5 vezes x elevado a 4 vezes não, tudo dividido por y elevado a 7. E aí, galera, vamos lembrar de um detalhe. Nessa questão aqui, nesse item A, eu tinha acabado de falar para vocês bem no início dela que todos os valores que não estão mostrando o expoente é porque o expoente é 1. Então já dá para a gente associar que o expoente aqui do x, ele é 1, né? Ó, aqui é 1. Então a gente basicamente já tem todos os expoentes preenchidos. Só um minutinho. Wesley. Acho que sim. Só não fiz, mas sem responder. Tranquilo. Acho que aqui é da conversa anterior. Vamos lá. Galera, aqui nós temos em cima um processo de multiplicação. E vamos lembrar que toda essa parte superior está sendo dividida por esse y elevado a 7. E é aqui que vai entrar a segunda propriedade, ó. Que ela fala o quê? Quando eu estiver trabalhando num processo de divisão com bases iguais, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Porém, embaixo a gente só tem y, olha. Então eu só vou conseguir trabalhar com esse y elevado a 7 com esses dois que estão aqui acima. Onde esses outros ali, o x? O x tu não vai conseguir mexer com eles depois da multiplicação, porque não tem x embaixo. Vamos lá, vamos facilitar. Primeiro, vamos trabalhar na multiplicação. Vamos juntar esses carinhas aqui, ó. Eu vou até deixar aqui a parte colorida, tá? Vamos juntar esses carinhas que têm bases iguais. Depois a gente trabalha na divisão. Então fica, ó, x elevado a 3. Tem um áudio aí ligado. Pronto. Eu desliguei o áudio, mas qualquer coisa, quiser fazer uma pergunta aí, tranquilo, tá? Pode ligar à vontade. Gente, vamos lá. X elevado a 3 vezes x elevado a 1 e x elevado a 4. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. Então, aqui eu tenho... Tem um sonzinho ligado aí atrapalhando, eu só queria lembrar que ela está sendo gravada, tá bom? E aí fica muito fácil identificar, eu já até entendi o sonzinho de fundo, fica muito fácil identificar a pessoa pelo e-mail que está cadastrado aqui, tá? Gente, o fato dessa aula estar sendo gravada é porque vocês vão... chega para mim no finalzinho da aula a conta do e-mail, as conversas do chat, além da gravação aqui. Então... eu aconselho que vocês não tentem fazer nenhum tipo de brincadeira. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Até porque essa conta que eu estou utilizando aqui é uma conta oficial da escola, então aí o processo é com o governo do estado. Vamos lá. X elevado a 3 vezes x elevado a 1 e x elevado a 4. Soma os expoentes. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. Vamos agora trabalhar com os valores do y, tá bom? Ó, y elevado a 2 e y elevado a 5. Oi. Tipo, quando tu for começar a trabalhar a divisão, né? Tu vai usar só o, como é que se diz, o valor do y, aí vai deixar o x do jeito que tá, né? Exatamente. Eu só posso trabalhar usando as propriedades quando as bases forem iguais. Quando eu for fazer a divisão aqui, eu não vou nem ter como mexer com x. Ele vai ficar do jeito que tá ali, ó. Agora aí, aqui, no tá? caso, vai ficar y elevado a 0, né? Porque como o valor vai ser 7 também, aí como vai subtrair, então vai ficar tipo só o y normal, ou não? Aham, é isso mesmo. É isso mesmo. Gente, o que ela tá falando pra gente é isso aqui, ó. Vou até pegar aqui o pincel vermelho. Quando a gente juntar isso aqui, ele vai dar o y elevado a 7, né? E aí o que a gente tem aqui, ó? Y elevado a 2, y elevado a 7. Deixa eu desativar aqui. Eu vou te remover e mais tarde eu converso contigo.
Pronto. Voltando, gente, ignorem, pessoal. A gente está aqui num ambiente de pandemia, muita gente sem emprego, sem acesso à escola, e aí algumas pessoas que não é nem por maldade, é por falta de consciência mesmo, acabam vindo atrapalhar nossa aula, mas ignora. Volta para cá. Ó, y elevado a 2 vezes y elevado a 5 gera esse y elevado a 7. É isso que ela está falando para a gente. Só que quando a gente for fazer o processo da divisão, aqui embaixo, ó, a gente tem outro y elevado a 7. Então, quando chegar nessa segunda parte aqui, que nós formos utilizar a segunda propriedade, esse y elevado a 7, ele vai desaparecer. Por que vai desaparecer, Rony? Lembra? Divisão com bases iguais, a gente faz o quê? A gente repete a base e subtrai o expoente. Então, nesse caso aqui, meus amores, olha como é que vai ficar aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui essa seleção. Esse x elevado a 8, ele vai se manter, ó. Pronto, ele vai se manter. Agora, esse y elevado a 7 e esse outro y elevado a 7, eles vão desaparecer, porque vai ficar assim, galera, ó. Vou subir aqui um pouquinho, tá? Qualquer coisa aí vocês me dêem um toque, se não der para ver direito. Olha, y elevado a 7 dividido por y elevado a 7 fica y elevado a 7 menos 7, que vai ser o quê? Y elevado a 0. Então, eu vou até colocar aqui, ó, y elevado a 0. Só que aqui, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe, amores. Todo número elevado a 0 é quanto? É 1. Então, tecnicamente aqui, eu tenho x elevado a 8 vezes 1, que é x elevado a 8, ó. Então, o resultado desse item B é apenas o x elevado a 8. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver aí, por favor, perguntem, tá? Que eu explico de novo. Não tem problema, não. Não, pra mim tá super de boa, entendi. Tranquilo. Pronto. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui esse rascunho. Esse conteúdo ele é bem tranquilo, né? Mas tem algumas questões que a gente pode acabar confundindo mesmo, tá? Então, é aquela história. Tá com dúvida, pergunta. Fica tranquilo. Essa questão 4 eu lembro que a gente tinha feito. Pelo menos essa aqui eu lembro. Que, se eu não me engano, foi até o item A como resposta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Jonathan. Pronto. Tem gente dizendo que não entendeu, Rony, essa questão que tu acabou de explicar. Esse item B, né? Pronto. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Cadê? Explica de novo. Não entendi. Aí, esse que tu não entendeu foi essa questão aqui, não foi esse item B? Só para ficar claro. Pronto, faz um favor para mim. Me especifica exatamente qual foi a parte que tu não entendeu para ficar mais fácil. Tem problema não, tá? Pode falar com calma aí. Se quiser ligar o fone também não tem problema. Tainá, coloca ele para carregar, Tainá. Bota ele no carregador, só não ficar mexendo, entendeu? Para não ficar perigoso. Aí, Esca, tu não entendeu em qual parte? Nessa primeira, nessa segunda ou nessa terceira? Segunda, beleza, tranquilo. Ah, tranquilo, já foi no finalzinho. É o seguinte, ó, deixa eu te explicar. Depois daquela primeira parte ali, nós vamos utilizar aqui o processo da divisão, onde essa parte superior, óbvio, vai ser dividido por essa de baixo. Só que tem um detalhe. Tu pode perceber que aqui embaixo eu só tenho um y elevado a 7. Ou seja, eu não vou conseguir trabalhar o x, né? E não vou por quê? Porque embaixo não tem x. Eu só posso utilizar a propriedade quando eu tenho bases iguais. Então, esse valor do x elevado a 8, ó, ele vai permanecer até o final. A questão é, o y vai? Não sei, vamos dar uma olhada. Aqui o que foi que eu apliquei? Eu apliquei nessa divisão aqui a segunda propriedade, que eu vou até voltar, ó. O que fala a segunda propriedade? Ela diz para a gente que quando nós tivermos numa operação de divisão com bases iguais, o que a gente faz? A gente repete a base e faz a subtração dos expoentes. Subtrai os expoentes. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o que ele diz lá em cima. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Repete a base. Repete o y. Beleza.
Diminui os expoentes. 7 tirando 7 é 0. Por isso que gera esse y elevado a 0 aqui, ó. Ele é dessa subtração. E aí vamos lembrar daquele detalhe, né? Eu falei para vocês que qualquer base, desde que essa base não seja 0, claro, quando ela está elevada a 0, ela vale 1. E aqui em cima eu tenho x elevado a 8 vezes 1, que é x elevado a 8. Deu para entender? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, beleza, tranquilo. Jean, estava previsto 4 aulas online, 2 minhas e 2 do Roniel semana passada. Só que aí uma galera pediu para que a gente pegasse e fizesse umas aulas para correção, por isso que a gente está aqui hoje. E assim, vocês vão ter aulas normais da escola e tudo, só que essas nossas aulas aqui é de um projeto paralelo que o Roniel criou e me convidou. E aí nós estamos pensando em criar um outro projeto justamente voltado para o Enem. Mas aí a gente entra em contato com vocês durante a semana. Por isso que eu vou até pedir para que vocês não saiam lá do grupo, galera. Fica lá, tá bom? Fica lá, porque a gente passa as informações para vocês. Vamos lá. Essa questão 4 a gente já tinha feito. Então tá tranquilo. Nós temos aqui, ó, da questão 5 até a questão 10. Qual foi a questão em que vocês mais tiveram dificuldades? Por favor. Eu já até imagino qual foi. Obviamente eu não respondi nenhum, mas olhando assim, a 6. Pois é, eu tô com a impressão de que a maioria vai dizer a 6. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A Iesca também. Desculpa, não entendi. A 6 eu não consegui responder. Não? Gente, essa questão 6, eu sei que dá raiva quando o professor fala isso, mas ela realmente não é complicada. Só que é aquela história. A gente esquece. A gente esquece isso aqui porque a gente vê lá na 7ª série. Então, assim, não lembra. Tem aluno que não diz, não lembra não que foi que fez hoje de manhã, então... Ei, Rony, eu tava olhando aqui a questão, aí, tipo, eu me lembrei de uma regra que a gente usava, acho que era no 7º ano, que, tipo, multiplica o que tá embaixo, né, o denominador, por esse 3 que tá multiplicando por fora, e eu acho que divide em cima. Não sei, eu acho que é assim. Vamos dar uma olhada. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que tu disse, não. Mas será que nós vamos dar uma olhada nisso aí? Pode ficar tranquilo. Porque, tipo assim, ó, é porque eu esqueci como é o nome desse negócio que dá lá. Mas alguma coisa me diz que multiplica o denominador por esse 3 de fora e divide o resultado pelo numerador. Acho que eu entendi. Eu vou escrever lá, aí a gente responde ela, tá bom? Perguntaram aqui se eu fiz a 4. Gente, nós fizemos a 4 na aula passada, tá? Fizemos a 4. Vamos fazer o seguinte, não vai dar para fazer tudo, né? Óbvio, muitas dessas aqui nós vamos ter que pular. Vamos fazer a 6. Eu vou tirar só o print aqui da tela para levar lá para outra plataforma, tá? Rapidinho. Deixa eu tirar aqui. Não vou tirar só da questão, não vou levar nem as opções, não. Pronto, ó. Tá aqui. Vou puxar para cá. Opa, não veio. Então não copiei aqui. Agora eu acho que foi. Pronto, veio. Questão 6, tá? Pronto, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Tranquilo, tudo bem, tá? Gente, é normal, pessoal. É normal. Vai só... Vamos fazer, viu, Jean? É porque tem algumas questões dessas daqui que a gente realmente tem que dar uma paradinha mesmo. Gente, seguinte. Tecnicamente, essa questão 6 ela é fácil. Só que o que acontece é que a gente acaba esquecendo mesmo, pessoal. É uma coisa natural. Se a gente não praticar, esquece. É simples. Vamos lá, vamos só enxar aqui algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem... Vou ler a questão primeiro, né? Simplificando a expressão, obtemos o número... Não sei. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que a primeira coisa que nós temos que fazer, gente, são essas potenciações aqui, ó. Depois de fazer essas potenciações é que a gente desenvolve a questão. Então, eu vou fazer elas em paralelo, tá?
Vou fazer assim, ó. Vou chamar essa daqui de primeira e essa aqui de segunda, certo? Só para vocês identificarem direitinho aí o que é cada coisa. E se não estiver entendendo, vocês me falem, por favor. Vamos lá para a primeira, né? Na primeira, a gente tem menos 1/2 elevado a 2. E aqui, galera, lembra daquele contexto, olha. Lembra do contexto. Um valor negativo elevado a um expoente A, o resultado é positivo, né? Então, nesse caso, vai ser o quê? Menos 1/2 vezes menos 1/2. E aí fica, ó, menos e menos é mais, 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 2 é 4. Lembra do que eu tinha dito naquela questão anterior. A gente multiplica os denominadores entre eles e os numeradores entre eles, tá? 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1, 1. Beleza, fizemos a primeira potenciação. Vamos para a segunda. Na segunda potenciação, esse menos 1/3 elevado a 2, nós vamos responder do mesmo jeito. Eu vou até colocar aqui, ó. Menos, tá tendo um contato aqui no fio. Pronto, acho que já foi. Menos 1/3 elevado ao quadrado. Do mesmo jeito, repete esse menos 1/3 duas vezes, porque ele está elevado a 2. Opa, faltou menos. Só apagar aqui, rapidinho. E galera, ó. Pronto. Mesmo procedimento. Menos e menos é mais. 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 1 é 1. Então, o primeiro valor lá de cima é esse mais 1/4. E o segundo valor lá de baixo é esse mais 1/9. Agora vamos escrever isso dentro da nossa equação, né? Vamos lá. Lá em cima a gente tem 3 vezes o quê? Deixa eu só sinalizar aqui para vocês. Vezes 1/4. Isso, 1/2 ao quadrado, né, gente? Que é esse 1/4 aqui, tá? Ó. Preste atenção porque realmente não é complicado, tá bom? Vezes 1/4. Pronto. Mais 1/4. Que coisa boa. Os dois valores embaixo, ó, deu 1/4. O que significa que vai ficar mais fácil para a gente responder. Sobre... Olha a fração lá de baixo. 3 vezes 1/3 elevado ao quadrado. Gente, esse 1/3 ao quadrado é esse 1/9 aqui, ó. 1/9. Opa, mais não, é menos. Menos 3/2. Beleza. Agora nós vamos responder isso aqui. Dá uma olhada com atenção aqui, porque a gente aproveita para revisar logo alguns contextozinhos de frações, tá bom? Pelo que nós vimos nas questões anteriores, a multiplicação com fração, ela é fácil. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então aqui, gente, ó, a multiplicação é assim. 3 vezes 1 e 3 vezes 1. O resto, tu só repete. Só repete. Eu vou até escrever lá, ó. 3 vezes 1, 3. 3 o quê, Rony? 3 quartos. Mais 1/4. Sobre 3 vezes 1, 3. 3 o quê, Rony? 3 nonos. Menos 3/2. Pronto. Até aqui tranquilo? Deixa eu dar uma olhada lá no chat. Pessoal, até aqui deu para entender direitinho? Sim, obrigado aí pelo retorno. Se não tiver dado, vocês me falem, tá bom? Que a gente vai corrigindo aqui. Lucimar também falou, brigadão. Tainá também. Vamos lá. Pronto. Chegou nesse ponto aqui, eu acho que não é segredo para ninguém que primeiro a gente tem que responder o que está em cima, depois o que está embaixo e depois juntar tudo. Então é isso que nós vamos fazer. E aí vamos lembrar de uma coisa, gente. Olha como isso aqui é fácil, ó. Quando a gente tem uma soma de frações em que os denominadores são iguais, o que a gente faz? A gente repete os denominadores e faz só a operação de adição com os numeradores, galera. Então, tecnicamente, isso aqui fica 3 mais 1, 4. 4 sobre 4.
que é 1, né? Entenderam? Ó, denominador igual, repete. Soma, porque é uma adição, né? Os numeradores. 3 mais 1, 4. Nessa parte de baixo, a gente também pode fazer a mesma coisa. Só tem um probleminha. Oi. Uma dúvida. O senhor multiplicou 3 por 1, né, nessa segunda fração de baixo. Aham. Aqui, né, ó. Aham. Não, na fração de baixo, abaixo. Isso. Esse 3 não ficaria 9? 3 não ficaria 9? Sim, não, tá, disfarça. Não, tranquilo. Disfarça. Eu entendi. Eu, às vezes, estou falando uma coisa aqui, falo uma coisa e escrevo outra. Fique tranquilo que errar, até o professor tá errando aqui. Então, fique tranquilo. Ó, pronto. Chegou nesse ponto aqui, galera, lembra do seguinte. Eu acho que tem uma pessoa para entrar na nossa aula. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não tinha. Eu ouvi o barulhinho, mas a solicitação saiu. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção. Lembra do que eu falei? Quando os denominadores são iguais, tu só repete e soma. O que não é o caso lá na subtração, né? 1 é 9 e 1 é 2. Olha. Bom, então a gente faz o que aqui? A gente pode fazer muita coisa. A gente pode simplificar essa fração para ela ficar bem mais fácil para a gente, tá? Rony, como assim ficar mais fácil? Aqui, gente, ó. 3 sobre 9, eu posso dividir todos os dois valores, tanto 3 quanto 9, tudo por 3. Eu vou dividir o primeiro por 3 e vou dividir o segundo por 3. 3 por 3 é 1 e 9 por 3 é 3, ó. Ou seja, essa fração 3 sobre 9 é a mesma coisa que 1/3. Vai ser mais fácil para a gente trabalhar com ela do que com esse 3 sobre 9. Se alguém não tiver entendido aí, por favor, me dá o retorno, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos juntar essas duas frações que estão aqui. Gente, o que a gente faz para fazer isso aqui? A gente pode aplicar MMC, que eu não aconselho fazer aqui. A gente pode aplicar a questão de proporcionalidade, ou a gente pode multiplicar eles em forma de x, que é o que nós vamos fazer. Eu vou fazer eles aqui embaixo, tá? E aí eu retiro, tá bom? Ó, 1/3 menos 3 sobre 2. Para responder isso aqui rapidinho, nós vamos fazer assim, gente. Presta atenção. Eu vou pegar esse denominador aqui e eu vou multiplicar ele por toda essa fração. Depois, eu vou fazer o mesmo processo com outro denominador. Eu vou multiplicar esse denominador por essa fração aqui, tá? Vamos lá devagarzinho que aí todo mundo pega. Ó, multiplica a primeira fração por 2, tá bom? Toda a primeira fração por 2. Eu vou colocar em setinhas para facilitar. 2 vezes 3 e 2 vezes 1. Olha só, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Beleza. Faz agora o mesmo procedimento com outro denominador. Multiplica o 3 pelo 2 e o 3 pelo 3. Opa! Sai, desaparece. Pronto. 3 vezes 2, 6 também. E 3 vezes 3, 9. Fazendo esse procedimento aqui, eu consegui fazer com que as duas frações, olha, ficassem com os mesmos denominadores. Então eu vou fazer o quê? Eu vou só repetir o denominador e fazer a operação com os numeradores. 2 tirando 9. 2 tirando 9, galera, é menos 7. Ou seja, essa fração aqui de baixo, ó, ela é para a gente menos 7 sobre 6. Tranquilo ou estão com dúvidas em algum ponto? Se não tiver entendido aí, por favor, vocês me dão um retorno. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tá bem tranquilo, ninguém tá falando nada. Tudo certo. Pronto, obrigado pelo retorno. Gente, se não estiver dando para entender, vocês me falem. Vamos lá, vamos continuar então. Opa, deixa eu dar uma olhada lá. Tá ótimo, obrigado pelo retorno também, Kailane. Pronto, então vamos só finalizar, pessoal. Vamos só encerrar. A questão dá trabalho, mas ela não é complicada. É grande. Então, o que eu vou fazer aqui?
Nesse ponto aqui, gente, eu tenho uma divisão entre frações. Perceba que a gente está na potenciação, né? E puxou para a fração. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Duas opções. A gente pode responder do jeito que está aqui, ou dividir isso aqui tudo, né, gente? Porque 4 dividido por 4, gente, isso é o quê? Isso é 1. Não tem nem o que discutir. Então, tecnicamente, lá em cima, eu tenho 1. Vou até colocar aqui para vocês, ó, para dividir esse menos 7 sobre 6. Tecnicamente, eu tenho isso. E aí que está o detalhe. Alguém lembra como que a gente faz a divisão entre frações? Alguém lembra ou não lembrando? Como que a gente divide duas frações, uma pela outra? Se eu não me engano, multiplico a primeira pelo inverso da segunda, eu acho. Aham, é isso mesmo. Tainá realmente vai demorar, viu, Tainá? Essa questão aqui tá demorando mesmo. E é uma questãozinha um pouco chata, ou muito. Gente, é exatamente isso que ela diz. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, o que facilita muito para a gente a questão. Porque, olha, se eu repito a primeira, gente, a primeira é 1. Pelo inverso da segunda, é isso aqui, ó. É isso aqui. 1 vezes 6 é 6. 6 o quê? 6 sobre menos 7. Ou simplesmente, se a gente até quiser escrever de uma forma mais organizada, é menos 6 sétimos, ó. O nosso resultado é esse. Menos 6 sobre 7. Menos 6 sétimos. A nossa resposta é o quê? É o item A, ó. Questão ré é bem chata, né? Só por causa das frações. Porque se fosse a potenciação, ó, era super rápido. Super rápido. Deixa eu só apagar aqui esse rascunho aqui. Eu vou deixar essa parte aqui desse rascunhozinho aqui embaixo, tá? Vai que alguém tenha ficado em dúvida, né? Ó, vou deixar isso aqui do jeito que tá aqui, tá? Vou colocar só uma setinha aqui para vocês entenderem de onde é que eu estou tirando. Pronto. Então, essa daqui é a questão talvez a mais chata do TD, que é a questão 6. Eu acho que essas questões aqui foram tranquilas também. Não sei se vocês tiveram dúvidas na questão 9. E se não tiver, a gente passa lá para a radiciação, que eu acho que é o nosso grande foco aqui hoje, né? Oi. A questão 9, eu só não consegui responder a D. D ou B? D, né? D, pronto. Então vamos direto para ela. Vamos direto para a questão do item D da questão 9. Vou até escrever aqui, ó. Questão 9. Questão 09. Item D, tá bom? Gente, se vocês entenderem essa questão, eu acho que vocês não vão ter dúvidas sobre nenhuma outra questão, viu? Só colocar aqui. Questão 9, item D. Ó, aqui, ó. É com certeza o item mais difícil da questão mesmo, viu? Deixa eu puxar lá. Pronto. Gente, seguinte. Deixa eu só lembrar para vocês uma coisa. Essa questão aqui, ela é uma questão que a gente tem que ter uma atenção muito grande com ela. Ela não é tão complicada de se fazer que nem que essa questão aqui anterior que nós acabamos de fazer, mas a gente tem que lembrar das propriedades. Vamos lá. Vamos rabiscar aqui um bocado, né? Vamos lá iniciar. Primeira coisa, lembra das propriedades. A gente só pode juntar o que foi igual, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é aplicar a terceira propriedade, que é aquela que a gente multiplica os expoentes de fora pelo de dentro. Só que eu queria lembrar para vocês um detalhe, amores. Olha, aqui eu tenho y elevado a 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, x elevado a 1 e 2 elevado a 1, tá bom? Estou falando isso por quê? Para que quando a gente for multiplicar esse 2 pelos expoentes que estiverem dentro, a gente não esquecer de multiplicar com esses valores. Então vamos lá, eu vou escrever devagarzinho. E se vocês tiverem dúvidas aí, vocês falem, tá? O Meet tá bugado para mim. Gente, tá bugando para vocês aí ou tá só para ela?
escreveu que só pra mim tá de boa. Toda vez que eu vou falar, tipo, o não tá aparecendo que eu tô falando. Nossa, talvez seja a internet ou então seja o computador, o celular, alguma coisa assim. Às vezes o meu também acontece isso. O Meet ele é bem pesado, né? Bem pesado. Yara, tu tá sendo gongada pelo Meet, né? Relaxa. Ó, Será que vamos eu falar lá. alguma coisa importante? Gente, terceira propriedade. A elevado a m vezes n é a elevada a m. Opa, não é 2m. Multiplica os expoentes, né? Ó, multiplica o expoente de fora pelo expoente de dentro. Exatamente o que nós vamos fazer aqui. Então, olha só. Esse 2 que está aqui, eu vou multiplicar ele por todos esses índices que estão aqui dentro. Ó, todos eles. Dá trabalho? Dá, mas é tranquilo. Não é uma questão complicada. Então fica x elevado a 2, que é 9, né? X elevado a 4, y elevado a 2, porque 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Sobre a elevado a 6, b elevado a 6. Vou fechar aqui, ó. Se bem que não precisa mais. Tudo isso... Eita, que reta mais reta. Ó, tudo isso sobre o quê? Mesmo fator. 3 elevado a 3 vezes x elevado a 3, y elevado a 6, sobre, aqui também, ó, 2 elevado a 3, a elevado a 6 e b elevado a 6. Gente, dúvidas ou até aí tá tranquilo, apesar de que parece uma bagunça enorme? Pra mim, Entendendo. não tô entendendo até agora. Fiz só multiplicar, ó, esse 2 pelos 3 índices daqui, pelos 2 que estão aqui, esse 3 pelos 3 que estão aqui, pelos 3 que estão embaixo. Eu fiz basicamente isso. Daqui para frente, a gente começa a trabalhar. E aqui, galera, eu vou utilizar até a dica que a nossa amiga deu aí acima, nessa parte aqui, ó. Ela falou sim. Lembro muito bem. Repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos aplicar o mesmo raciocínio lá. Porque, querendo ou não, gente, por mais que aqui aparente logo de cara, né? Se apenas é potenciação, a gente tem frações também, ó. É essa fração de cima dividido pela fração de baixo. Então, nós vamos fazer exatamente isso. E é aqui que o cancelamento vai acontecer. Vamos lá, presta atenção. Ó, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Eita, aumentei demais, exagerei. Pronto, tá bom. A fração de cima tu repete, né? Então fica 3 elevado a 2 vezes x elevado a 4 vezes y elevado a 2 sobre a elevado a 6 e b elevado a 6 vezes o inverso da segunda. O que está embaixo na segunda, tu coloca em cima, e o que está em cima tu vai para baixo. Ó, 2 elevado a 3, a elevado a 6, b elevado a 6, sobre 3 elevado a 3, x elevado a 3 e y elevado a 6. Percebam que eu não fiz muita coisa. Eu repeti a primeira integralmente, ó. Tá aqui ela, galera, ó. Fiz nada. Essa segunda, que eu falei para vocês, eu troquei. O que estava em cima eu coloquei para baixo e o que estava embaixo eu coloquei em cima, gente. Tá aqui, ó. Tá exatamente aqui. A diferença é que ela antes era uma divisão, agora é uma multiplicação. Mas basicamente eu só fiz isso. Repeti a primeira pelo inverso da segunda. Agora, quando chegou nessa parte aqui, gente, é a parte em que a gente encerra a nossa continha. E encerra por quê? Por causa disso aqui, ó. Presta atenção. Vou só arrastar um pouquinho para cá pro lado, tá? Pronto. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Gente, vocês estão percebendo que toda essa parte de cima, ela está multiplicando pela de baixo, né? Toda essa parte superior, ela está dividindo, perdão, toda a parte superior está sendo dividida pela inferior. Presta atenção nisso aqui, por favor.
Percebam que em cima eu tenho um A elevado a 6 e um B elevado a 6. E aqui também, gente, olha. O que eu posso fazer? Eu posso cortar logo. Eu já posso cancelar isso aí, gente. Simplesmente vai ficar desse jeito, ó. Cancela esses valores aqui que são iguais. Tira isso com isso. Tira isso com isso. Tranquilo. Essas outras partes de cima, a gente pode trabalhar. Tem um cachorro latindo aqui bem longe, mas eu espero que não esteja atrapalhando. Sim, ó. A gente aqui pode utilizar a segunda propriedade, que é aquela que escreve desse jeito, olha. Bases iguais, em uma operação de divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes, que é exatamente o que ocorre aqui, ó. 3 elevado a 2 e 3 elevado a 3. X elevado a 4 e x elevado a 3, também dá para aplicar. Y elevado a 2 e y elevado a 6, também dá para utilizar. Esse termo sozinho aqui, ó, esse bichinho aqui, bichinho, né? O 2 elevado a 3, ele é o único 2 elevado a 3 que tem aqui, né? Então ele vai até o final. E aí vai ficar assim, gente, ó. Me digam se vocês estão entendendo, tá bom? 3 elevado a 2 e 3 elevado a 3. O que a gente faz aqui? Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 3, né, gente? 2 menos 3 é o quê, galera? Isso é menos 1. Aqui, gente, ó. 3 elevado a menos 1. Vamos para o x. X elevado a 4 e x elevado a 3. Isso aqui é o quê? Repete a base. Vezes. Subtrai os expoentes. 4 menos 3. 4 menos 3 é o quê, gente? Isso aqui simplesmente é 1. Vou colocar 1 aqui, ó. Pronto. Agora vamos para o y, por favor. Y elevado a 2 e y elevado a 6, subtraindo, vai ficar como? Vai ficar desse jeito, ó. 2 menos 6. E 2 menos 6 é o quê, gente? Menos 4. E por último, o pobre do 2 elevado a 3, que não tem o que ser feito. Eu sei que muita gente deve estar com dúvida, só preciso que vocês me especifiquem onde. Quais são as dúvidas, amores? É verdade, Ju, mas é isso mesmo, viu? Quando a gente está fazendo uma questão qualquer, gente, o professor parece que está fácil. Nossa, tudo faz sentido. Mas quando a gente está fazendo, dá um trabalho muito maior. E isso é uma coisa que eu também experimentei quando eu era aluno, viu? Fiquem tranquilos que é assim que funciona mesmo. E a gente aprende como? Respondendo questão. Tem que responder mesmo. Eu sei que para alguns de vocês estarem nessa aula só para corrigir é até mais chato do que para uma aula normal, mas é isso mesmo, galera. Tem que responder questão para aprender. Gente, até aqui, alguém não entendeu? Tem alguma parte que está em dúvida aqui? Está um pouquinho estranho? A Lucimar está com dúvida na segunda propriedade. Pronto. É o Lucimar, né? Não, tia, é uma mulher. É menina, desculpa, perdão. É porque às vezes aqui eu não consigo, gente. Perdão, tá? Vamos lá. A segunda propriedade, ela é super fácil de pegar. É essa aqui, ó. Resumindo, o que ela diz para a gente? Ela fala que quando nós estivermos em uma operação de divisão, o que a gente vai fazer é o seguinte, preste atenção que é tranquilo. Bases iguais em uma divisão, repete a base, subtrai o expoente. Aqui, ó, 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 3. O que a gente vai fazer aqui? Repete a base e diminui o expoente. Pronto, ó. Simplesmente faz isso. Certo. E como foi que tu aplicou isso daí na questão, Rony? Aqui, olha. Por exemplo, eu tenho 3 elevado a 2. Tudo isso aqui embaixo está sendo dividido pelo... Quer dizer, está dividindo o que está em cima, né? Então, tecnicamente, o que eu tenho? Deixa eu apagar aqui essa propriedade, porque eu acho que tem coisa demais escrita na tela. Ó. 3 elevado a 2 aqui, dividido por 3 elevado a 3. Mesmo processo. Repete o 3
subtrai os expoentes. Fica 3 elevado a menos 1, que é essa parte aqui, ó. Tá? O mesmo procedimento eu fiz aqui com x elevado a 4, eu vou até pintar aqui para vocês perceberem, galera. Olha como é fácil, ó. X elevado a 4 por x elevado a 3. Repete a base, subtrai expoente. 4 tirando 3 é 1. A mesma coisa com os dois y elevado a 2 e a 6. Olha, eu vou desenhar aqui. Vou pintar, na realidade, ó. Y elevado a 2 por y elevado a 6. Repete a base, que é y, né? Agora, diminui o expoente. 2 tirando 6 é menos 4. Então, a segunda propriedade, ela fala isso. Bases iguais em uma operação de divisão, repete a base, diminui o expoente. Deu para entender, querida? Deu? Deixa eu dar uma olhada aqui. É verdade, verdade, verdade. Eu entendi, viu? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, mas é isso mesmo, galera. A resolução de questões, quando eu comecei a estudar, eu fazia isso. Pegava as questões, pegava um caderninho assim, escrevia as propriedades e ficava olhando o que eu posso fazer aqui. E aí eu ficava aplicando as propriedades até terminar a questão. Mas é desse jeito mesmo, tá? A gente não consegue realmente aprender sem errar bastante, gente. Errando e acertando, errando e acertando, errando e corrigindo, tendo raiva e errando de novo. E vai corrigindo até que tu aprende. Mas não pode desistir. Pronto, ó. Pra gente encerrar a questão, né? Tá faltando o quê? Gente, lembra daquele detalhe que eu falei para vocês? Eu só queria que ela me dissesse se ela conseguiu compreender. Deu para entender, querido? Ela falou, Rony, ela disse que sim. Nossa, eu não tinha visto, não. Obrigado. Ó, além de velho, eu tô cego também. Obrigadão. Gente, presta atenção aqui no detalhe, ó. Tá faltando aqui só um ponto pra gente terminar essa questão, que é resolver esses expoentes que estão negativos. Vocês lembram o que a gente faz aqui nessa situação? O que a gente faz quando o expoente está negativo? A gente faz a inversão. Então, por exemplo, 3 elevado a menos 1, aqui embaixo, gente, ó, é como se tivesse o 1. Então, a gente inverte, se transforma em um terço. E nessa inversão, o expoente se torna positivo. Então, fazendo esse procedimento, olha o que acontece. Aqui em cima, eu tenho um terço, vezes x, vezes. Esse y elevado a menos 4, gente, ele também vai fazer a mesma inversão, ó. Fica y elevado a 4, vezes 2 elevado a 3. E 2 elevado ao 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, a gente termina isso aqui como sendo isso aqui, ó. Olha que coisa boba. Questão chata, né? Ó, 1 vezes x vezes 1 vezes 8 é 8. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Embaixo, 3 vezes y elevado a 4. 3y elevado a 4. Então, galera, olha só. A gente termina essa questão desse jeito, ó. A questão termina aqui. Aplicando as propriedades direitinho, ela finaliza aqui. Não é uma questão emocionante de fazer, né? Mas ela é mais irritante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, temos o Alif quer entrar. Uhum. Acabei de autorizar aqui a entrada dele. Gente, então no caso, esse é o item com certeza que vai dar mais trabalho para vocês na questão 9. Mas o resto, ó, é bem tranquilo. Para encerrar a potenciação de vez, eu queria só chamar a atenção de vocês para um detalhe e a gente encerra a potenciação, tá? Eu vou colocar aqui o item G, apesar de que vocês já entenderam. Mas, galera, preste atenção nisso aqui, por favor, tá bom? Porque tem muita gente errando nesse ponto aqui, ó. Item G, tá? Aí a gente finaliza de vez aqui potenciação. 2x ao quadrado vezes 3. 2x ao quadrado elevado a 3. Gente, eu já chamei a atenção disso daqui até nessa correção. E quem errou, errou sem nem sequer perceber o que estava faltando. Lembra que na potenciação, a gente não tem a obrigação de escrever o expoente quando ele é 1.
Então, quando a gente escreve 2x ao quadrado elevado a 3, muitas vezes a gente não lembra que aqui tem um 1. E nesse processo de multiplicação aqui, a pessoa, às vezes, esquece de fazer essa multiplicação. E aí ela faz assim, ó. 2 elevado, quer dizer, 2 vezes x elevado a 6. E aí ela esquece de multiplicar esse 3 vezes 1, que vai gerar um 3 aqui. Muito cuidado quando vocês forem fazer isso. Porque é uma observação fácil, mas que, gente, eu mesmo esquecia muito de fazer isso aqui lá no começo. Então é comum, mas cuidado para não errar. Então, ó, 2 elevado a 3 vezes x elevado a 6. 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 8 o quê, Rony? 8x elevado a 6. O resultado é esse aqui, ó. Tá? Cuidado para não esquecer aquele expoente que é 1, tá? Muito cuidado com isso. Vou dar uma olhada aqui. E aí? Dúvidas? Ou a gente encerra de vez essa potenciação? Eu já estou cansado dessa matéria. E vocês aí? Também tô cansada por radiação. É cansado, gente. É uma matéria muito fácil. Eu gosto, mas é cansativo. Oxe, mas tem cuidado para não errar. E dá para errar muito, viu? É muito fácil errar isso aí. Muito fácil. Porque a pessoa erra mesmo totalmente sem querer. E aí, quando vai olhar lá no gabarito, não tem a opção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Galera, estamos chegando aqui perto do finalzinho da nossa aula, né? José está entrando agora. Chegando aqui perto do finalzinho da nossa aula. A parte de potenciação já foi. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. Em relação à questão da radiciação, quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Quais foram as questões, galera? Entrei agora, professor. Tranquilo, meu querido. Melhor do que não ter entrado. Seja bem-vindo. Rony, eu não vou mentir pra tu, não. Eu tô com dificuldade em todas as propriedades de radiação. Em todas as propriedades de radiciação, né? Que foi justamente o que nós menos exploramos, né? Menos exploramos. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um pouquinho de cada. Mas é só um pouquinho mesmo. Que assim a gente não demora demais. Porque eu sei que vocês já estão cansados aí. Vamos lá. Eu vou até utilizar essa página do jeito que ela está aqui, tá? Deixa eu levar para lá. Vamos fazer aqui um pouquinho de cada. Aí o resto vocês fazem em casa, tá bom? E aí, quanto a galera que está lá no grupo, que nem eu falei para vocês, não saiu não, tá bom? Fica lá no grupo. Deixa eu dar uma olhada. Eita, não veio? Vou dar uma olhada aqui. Ok. Galera, vamos lá. Essa questão 11 está falando para a gente assim, ó. Olha como é fácil. Dê o valor das expressões e apresente o resultado na forma fracionária. Galera, o que a gente tem que fazer aqui era simplesmente extrair o valor dessas raízes, tá? E aí, como é que a gente fazia isso? A primeira coisa que nós faríamos era utilizar as propriedades. Só que tem um probleminha aqui que eu acabei de perceber. Eu não utilizei todas as propriedades com vocês de radiciação. Apesar de que dá para fazer essa daqui. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó. Vocês lembram das propriedades, lembram? Ou ninguém lembra de mais nada? Tudo bem, Tainá, tranquilo. Eu anotei em algum canto, porém, agora para lembrar onde é que eu anotei. Aham. Ó, uma das propriedades das radiciações era uma da divisão. Um que eu mostrei para vocês assim, ó. Tá no finalzinho, tá, galera? Tá no finalzinho. Onde a propriedade, ela falava assim, ó. Quando a gente tem, por exemplo, raiz de A sobre raiz de B, a gente poderia colocar tudo dentro de uma raiz só. Deixa eu explicar com mais calma. Uma das propriedades que eu mostrei, deixa eu tentar lembrar aqui, eu acho que foi a terceira propriedade que eu mostrei para vocês. Não, essa foi a quarta propriedade que eu mostrei. Quando a gente tem raízes que estão sendo divididas e elas possuem o mesmo índice,
a gente pode colocar tudo dentro de uma raiz só. E essa propriedade, ela serve tanto para a gente ir nessa direção, quanto para retornar nessa direção. Vocês podem perceber que esse exemplo A, B e C, eles estão nessa parte aqui, ó. A gente tem que fazer o retorno. Rony, como é que é feito esse retorno? É fácil. É fácil mesmo, galera. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nós vamos simplesmente separar. Eu vou colocar aqui em cima raiz de 1 sobre raiz de 100. E, gente, olha que coisa boba. Qual é a raiz quadrada de 1, gente? É 1. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, a questão A é simplesmente isso. A B e a C é do mesmo jeito. Você vai utilizar essa propriedade, porque ela tanto serve para ir quanto para retornar. Alguma dúvida? Não, as frações estão. Aham. Da explicação, só que agora vai para a decimal. Beleza. Ó, esse item D, nós vamos utilizar o mesmo princípio. Só que aí tu lembra que o valor que está aqui, ele está decimal. Então a gente faz o que, Rony? Ué, se ele está decimal, a gente primeiro vai pegar esse valor decimal aqui de dentro e transformar em uma fração que nem essa. E depois que a gente transformar, faz o que, Rony? Ué, faz o mesmo processo. Olha só. Vou fazer aqui o item A para vocês, tá bom? Menos, preste atenção, 0,01 é 1 dividido por 100. Rony, como é que eu vou saber disso, Rony? Preste atenção. 0,01. Pega essa vírgula que está aqui, ó, por gentileza, e desloca ela para cá. Quando tu colocar ela aí, tu vai perceber que tu acabou de transformar esse número no número 1. E a vírgula deslocou exatamente 2 algarismos, ó, o 0 e o 1. Se ela se deslocou 2 algarismos, é porque era 100. Se fosse 3, era 1000. Se fosse 4, era 10.000. E aí vai. Então, ó, depois que tu chegou nesse ponto, tu faz que nem a questão A. Menos, vamos lá, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 1? Olha que coisa boba. De novo, ó, é 1. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, a resposta é menos 1/10. E encerra aqui. Só isso. Somente isso. Somente isso. É exatamente o que eu falei para vocês na aula passada. Gente, quando a gente está trabalhando com algumas áreas da matemática, que tem uma linguagem própria, tipo radiciação. Radiciação tem uma linguagem própria. Tu olha para cá, tu já identifica. Eita, é raízes. Detesto. Mas só que tem um detalhe. A maioria das questões são fáceis. Só que quando a gente olha e não vê como é que se resolve, a gente tem medo e pensa que é uma questão difícil. Mas não é. Não é. Olha essa bobagem aqui, gente. 0,81. Olha que coisa besta. Olha só, vou até fazer aqui, ó. Eu vou iniciar e vocês continuam, tá? Ei, Rony, então quer dizer que esse daí do 81 vai ser praticamente a mesma coisa do item D? Aham, mesma coisa. 0,81. Pega a vírgula e coloca aqui. Transforma em 81. Quantas vezes tu puxou a vírgula para cá, para a direita? 2 casinhas. Então é 81 sobre 100. Olha só. Raiz de 81 sobre 100. Aí coloca raiz de 81 sobre raiz de 100. Qual é a raiz de 81? É tanto. Qual é a raiz de 100? É tanto. É só isso. Então assim, galera, ó. Inclusive são 8h30. Parabéns aí aos que estão na aula até agora, viu? É sério, galera. Eu estou muito orgulhoso, porque eu sei que é muito complicado para vocês estarem aqui. Mas radiciação é isso, gente. Não é complicado. É porque quando a gente não sabe responder, a gente pensa que é uma coisa do outro mundo. Mas quando a gente parar para olhar direitinho, é uma bobagem. Não é uma grande coisa, não. Essa questão 12, do mesmo, é bem semelhante. Bem semelhante. Você vai passar o índice para baixo do expoente. A questão 13 também. Olha essa questão 13, gente. Preste atenção aqui na questão. Pronto, eu vou fazer o A da 12, tá?
Aí vocês respondam a 12 e a 13, por favor. Vamos lá. Questão 12. Estamos já encerrando. A gente encerra já. Questão 12. Vou colocar aqui, ó. Gente, deixa eu puxar aqui. A questão 12, ela fala assim, ó. Calcule a raiz indicada. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, nós vamos fazer na 13. Olha só. O item A nós temos... Deixa eu dar uma olhada aqui pelo telefone, para ficar mais rápido. Raiz, em que o índice é 9, de A elevado a 3. Gente, presta atenção. O que a gente faz para extrair uma raiz? A gente passa o índice para baixo do expoente. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é isso. A elevado a 3 dividido por 9. 3 dividido por 9, gente, a gente não tem como dividir. Porém, nós podemos simplificar, né? 3 por 3 é 1, 9 por 3 é 3. Ou seja, ou eu deixo desse jeito, ou eu deixo desse jeito aqui, ó. E acabou. É simplesmente isso. Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, que já está bem tarde, acho que eu demorei até demais. Eu vou colocar aqui no grupo a frequência, tá? Por favor, coloquem o nome de vocês aí e coloque a série, por gentileza, tá bom? Já são 8h30, já está bem tarde já. Galera, eu vou tirar print de tudo isso daqui, vou colocar lá no grupo, tá? Agradeço muito a presença de vocês na aula de hoje. Eu sei que é complicado, hoje, segunda-feira, vocês estarem aqui até perto das 9 horas. Eu espero que tenha dado para conseguir ajudar vocês de alguma forma. Eu vou pedir que vocês não saiam lá do grupo, porque nós vamos movimentar, vamos fazer umas coisas bem interessantes para vocês. E eu sei que é cansativo, galera, mas é isso mesmo. Principalmente vocês aí que estão no segundo e no terceiro ano, quem está no primeiro tem mais tempo para se preparar. Mas quem está no segundo para o terceiro ano, vocês perceberam que o ano passado foi um ano em que todo mundo foi prejudicado, independentemente de onde tem estudado. Mas que a nossa intenção esse ano é conseguir... Muito obrigado, querida, muito obrigado. A intenção que a gente tem esse ano é... Vamos até conversar aí, o Roniel, é montar um curso gratuito de matemática para vocês, óbvio, para quem quiser participar, e nós vamos apresentar para vocês direitinho. Esse curso ficaria até o final do ano. E aí, como é que vai funcionar? Vai ter vagas limitadas para participação, óbvio, mas a nossa intenção é pegar e preparar vocês, tanto para corrigir as dificuldades que vocês têm nas questões anteriores. Pois é, provavelmente, pelo menos as minhas aulas vão ter que ser à noite, Kailane, infelizmente, porque à tarde eu dou aula no outro canto. E aí, galera, a intenção é preparar vocês para o Enem, para os concursos, entre outras coisas, para que quando vocês terminem o terceiro ano, vocês tenham condição de fazer alguma coisa na vida de vocês. Porque a turma é boa, galera, vocês são muito bons. E vocês estarem aqui até quase 9 horas da noite, em plena segunda-feira, isso já demonstra muita coisa. Porque o principal, galera, não é você saber matemática, é você querer aprender. Porque se você quiser, você aprende, mesmo não sabendo de nada. É sério, dá para aprender. Então, assim, ó, não saiam do grupo, nós vamos conversar com vocês direitinho, tá? Continuem lá. E agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, espero que tenha dado para aprender alguma coisa aí. Brigadão. Vou colocar de novo aqui, ó, o link da frequência. Obrigado aí, Esca, muito obrigado. Coloquem o nome de vocês e a série, tá bom? E aí eu vou dar uma olhada exatamente quem foi que participou. Ei, e quem foi o aluno, eu vou fechar a nota lá. Ei, Rony. Essa aula tá gravada, tá? Tá gravada, viu? Não, porque não deu pra entender não, porque eu tô dirigindo agora, aí obrigado aí, viu?